Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Iago e eu faço parte da equipe Meta. E hoje eu vim responder algumas questões do Enem com vocês, trazer os macetes, as curiosidades, porque tem alguns alunos que já comentaram que tem dificuldade na hora de interpretar uma questão do Enem, de física principalmente, eu trouxe questões de física hoje para tem dificuldade de interpretar e por onde começar, né? Então, o objetivo dessa aula hoje é trabalhar esses macetes e trazer algumas questões que caíram nos últimos Enem. Então, vamos lá. Vejam só. Vamos começar com essa questão que foi do Enem de 2009, uma questão bem simples, bem tranquila, que o primeiro passo quando vocês pegam uma questão é vocês lerem a pergunta principal, que é essa aqui, ó. Então ele fala aqui, ó, a respeito dos estudiosos citados no texto, então não tem para onde correr nesse caso, tem que ler o texto. É correto afirmar o quê? Então vamos ao texto. Vamos lá. Na linha de uma tradição antiga, o astrônomo grego Ptolomeu afirmou a tese do geocentrismo, segundo a qual a Terra seria o centro do universo, sendo que o Sol, a Lua e os planetas girariam em seu redor em órbitas circulares. A teoria de Ptolomeu resolvia de modo razoável os problemas astronômicos da sua época. Vários séculos mais tarde, o clérigo e astrônomo polonês Nicolau Copérnico, ao encontrar inexatidões na teoria de Ptolomeu, formulou a teoria do heliocentrismo, segundo a qual o Sol deveria ser considerado o centro do universo, com a Terra, a Lua e os planetas girando circularmente em torno dele. Por fim, o astrônomo e matemático alemão Kepler, depois de estudar o planeta Marte por cerca de 30 anos, verificou que a sua órbita é elíptica. Esse resultado generalizou-se para os demais planetas. Então aqui estão falando de estudiosos e a gente a partir do texto vai informar qual é a questão mais certa. Então vamos lá, mais coerente no caso. Na letra A ele falou que Ptolomeu apresentou as ideias mais valiosas. Até aqui pode ser. Por serem mais antigas e tradicionais. Uma ideia nunca é mais valiosa só por ser antiga e tradicional. Então essa aqui a gente já pode descartar. A próxima questão aqui. Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo inspirado no contexto político do Rei Sol. Isso aqui também está incoerente. Mas digamos que vocês não tivessem percebido que isso aqui seria errado. Vamos continuar. Copérnico viveu em uma época em que a pesquisa científica era livre e amplamente incentivada pelas autoridades. Naquela época, as pesquisas não eram livres e nem incentivadas pelas autoridades. Então aqui é falso. Kepler estudou o planeta Marte para atender às necessidades da expansão econômica e científica na Alemanha. Na Alemanha também, não, na Alemanha não. Mas aí vejam só, se vocês não soubessem que se seria essa ou essa, vamos continuar lendo para verificar qual seria a mais correta, né? Nessa última aqui, na letra E, Kepler apresentou uma teoria científica, até aqui ok, que graças aos métodos aplicados pode ser testada e generalizada. Pessoal, quando alguém cria um método, precisa testar esse método e esse método precisa funcionar para todos os casos, precisa ser generalizado. Então, a questão mais certa aqui, mais coerente, é essa letra E, tá? Mesmo se você não soubesse alguns casos, como esse caso do Rei Sol, esse caso da Alemanha, você poderia usar a lógica aqui, tá? Algo mais certo, algo mais coerente é essa letra E. Aqui nessa questão ele está falando da ideia de gravitação, das leis de Kepler, tá?
E foi uma questão bem tranquila. Então vamos passar para a próxima questão. Vamos lá. Essa também foi uma questão da prova de 2009. E como sempre, vamos ler o enunciado principal. Considerando a planta baixa fornecida, planta baixa é essa aqui, com todos os aparelhos em funcionamento, a potência total será de quanto? Bom, ele quer uma potência total. Nós temos uma planta baixa de uma casa, então vamos ler o enunciado para saber o que é que ele está querendo. Eu já sei que é a potência total, mas vamos ver de como nós vamos pegar essa potência. A instalação elétrica de uma casa envolve várias etapas, desde a alocação dos dispositivos, instrumentos e aparelhos elétricos, até a escolha dos materiais que a compõem, passando pelo dimensionamento da potência requerida, da fiação necessária dos eletrodutos, entre outras. Para cada aparelho elétrico existe um valor de potência associado. Valores típicos de potências para alguns aparelhos elétricos são apresentados no quadro seguinte. Então aqui tem os aparelhos que tem nessa planta baixa e tem a potência de cada um. No enunciado principal ele falou que queria a potência total. Para que eu possa descobrir a potência total, eu preciso somar todas essas potências aqui. Então eu preciso somar a potência de 120, que é do aparelho de som, mais a potência de 3000, que é a do aparelho do chuveiro elétrico. Preciso somar com 500, que é nossa potência do ferro elétrico, a do televisor, que é 200, a da geladeira, que também é 200, e a do rádio, que é 50. Então vamos somar para saber essa potência dos eletrodomésticos. Aqui é 3.000, 3.500, 3.700, 3.900, 4.050, dá 4.070 aqui. Dá para fazer mentalmente essa conta. Então nós temos a nossa primeira potência. Onde é que nós vamos achar o restante da... Vamos ver se tem mais potência aqui, né? Nessa questão. Continuar lendo aqui. A escolha das lâmpadas é essencial para a obtenção de uma boa iluminação. A potência da lâmpada deverá estar de acordo com o tamanho do cômodo a ser iluminado. Deve estar de acordo com o tamanho do cômodo. Isso é importante. O quadro a seguir mostra a relação entre as áreas e as potências e foi utilizado como referência para o primeiro pavimento de uma residência. Então, nós temos uma tabela que ele diz que a área até 6 metros quadrados, dependendo de onde for, eu vou usar a potência de 60, se for na sala, se for no quarto é 60, se for no banheiro é 60, se for de 6 a 7,5, aí é 100 e 60 no banheiro, e se for de 7,5 a 10,5 vai ser 100 para cada, 100 em cada, né? Então, nós precisamos calcular a área do cômodo para saber qual potência vai utilizar. Então, vamos começar com esse cômodo aqui, ó. Esse cômodo aqui. Esse cômodo, ele tem uma distância aqui, que é de 3 metros. E ele tem outra distância aqui, que é de 3 metros. Essa é uma figura que é um retângulo. E a área do retângulo, ela é comprimento vezes largura. Então, vai ser 3 vezes 3, que dá 9 metros quadrados. Então, essa área aqui é 9 metros quadrados. Eu vou classificar essa área como... Aqui eu estou vendo que tem uma geladeira, tem um ferro elétrico, tem um balcão, como se fosse uma pia de lavar prato. Então, eu vou considerar que aqui é a cozinha. Então, 9 metros quadrados na cozinha, aqui é uma potência de 100. Então, a primeira potência vai ser de 100.
a primeira potência. Agora nós vamos para essa outra área aqui, ó. Essa outra área, ela tem, aqui é 1,5 metros. E aqui, antes de a gente ir para essa área, se a gente pensar essa outra aqui, ó. Essa outra ela tem 1,5, que a gente já sabe, por 2,1. Então vamos logo para essa outra área. Qual é a área que tem um chuveiro elétrico? Um chuveiro normalmente é no banheiro. Então vamos fazer a área do banheiro. A área do banheiro ela vai ser 2,1, que é uma medida, vezes 1,5, que é a outra medida. Então vamos calcular aqui, ó. 2,1 vezes 1,5. 5 vezes 1 dá 5. 2 vezes 5 dá 10. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Então, isso aqui, somando, né? Dá 5. 1 mais 0 dá 1. 2 mais 1 dá 3. Vou voltar duas casas. Então, essa parte aqui dá 3,15 metros quadrados. 3,15 metros quadrados, se eu olhar na tabela, até 6 metros quadrados eu vou usar 60, para qualquer que for o cômodo, né? Então a potência aqui vai ser 60. Agora vamos para outra área, que é essa aqui. Que a área a gente vai multiplicar 1,5 vezes 2,1. Se a gente arredondasse essa área, se fosse, por exemplo, 2 vezes... Mas vamos arredondar não, vamos calcular. Na verdade não é 1,5 vezes 2,1 não. É 1,5. 1,5 é esse pedaço. E esse pedaço aqui vai ser 3, que é o total, que é esse aqui, ó. 3 menos 2,1. Porque eu quero esse pedacinho aqui, ó, do corredor. Aí dá 0,9. Então esse pedaço aqui é 0,9. Então é 1,5 vezes 0,9. Aí vamos calcular aqui. 1,5 vezes 0,9. 9 vezes 5 dá 45. 9 vezes 1 dá 9. Com mais 4 dá 13. 0 vezes 5 dá 0. 0 vezes 1 dá 0. Então vamos somar aqui. Vai ficar 5, 3, 1. Vou voltar duas casas. 1,35. Ainda estamos com até 6 metros quadrados. Então eu vou usar 60 novamente a potência, olhando na tabela, tá? Então nós já temos 3 cômodos, 3 potências. Agora vamos para o último cômodo. Lembrando que em cada cômodo só tem uma lâmpada, né? Aqui tem uma lâmpada, aqui tem uma lâmpada, aqui tem uma lâmpada. Se tivesse mais de uma lâmpada, aí teria que multiplicar essa potência. Por exemplo, se nessa área aqui, se nesse cômodo tivesse duas lâmpadas, teria que multiplicar 100 por 2. Mas como é o caso de só ter uma, nós só vamos ter uma potência. Então, para finalizar aqui, nesse último cômodo aqui, ó, nós vamos ter uma área de 3 vezes 2,8. Então, vamos descobrir essa área aí, ó. Deixa eu botar aqui em cima. 2,8 vezes 3. 3 vezes 8 dá 8, 16, 24. Mais 2. 2 vezes 3, 6. Mais 2, 8. Então dá 8,4. 8,4, ele tá, metros quadrados, ele tá entre 7,5 e 10,5. Então, 8,4, só que aí eu tenho, como todos são 100, então não vai importar o cômodo que é, mas é uma sala aqui, ó. É uma sala, então vai ser uma potência de 100. Então, o que é que eu faço agora? Eu vou somar essas potências aqui, ó. Vai ser 100 mais 60 mais 60 mais 100. Isso aqui dá 200.
mais 120, que dá 320. Então nós temos uma potência de 320, só que nós temos a potência, isso foi a potência das lâmpadas. Nós temos também a potência dos eletrodomésticos, então nós temos que somar 4.070, porque ele quer a total, né? Então 4.070 com 320. Então isso vai dar 4.390, que é a nossa potência total. Vamos olhar a alternativa lá. 4.390, letra D. Bem tranquila essa questão, né? Interpretativa, de tabela, envolveu área também. Então vamos para a próxima questão. Como sempre, vamos ver a pergunta principal do que ele quer. Aqui ainda está um enunciado muito grande. Vamos aqui para o final da pergunta. Lá no final ele diz assim: raio de curvatura mínimo aproximadamente. Então ele quer um raio de curvatura, ó. Mas vamos ler a questão completa nesse caso. O Brasil pode se transformar no primeiro país das Américas a entrar no seleto grupo das nações que dispõem de trens-bala. O Ministério dos Transportes prevê o lançamento do edital de licitação internacional para a construção da ferrovia de alta velocidade de Rio-São Paulo. De alta velocidade Rio-São Paulo. A viagem ligará os 403 quilômetros. Então eu tenho uma distância, vou anotar esse dado aqui. Eu tenho uma distância de 403 quilômetros e eu tenho entre a Central do Brasil, no Rio, e a Estação da Luz, no centro da capital paulista. Em 1 hora, ele dá o tempo, né? O tempo desse que leva para chegar a essa cidade. Então vamos lá. O tempo é de 1 hora e 25 minutos. 25 minutos. Então, devido à alta velocidade, um dos problemas a ser enfrentado na escolha do trajeto que será percorrido pelo trem é o dimensionamento das curvas. Dimensionamento das curvas. Considerando que uma aceleração lateral confortável para os passageiros e segura para o trem seja de 0,1 g. Então eu tenho que uma aceleração lateral ela é 0,1 g. Em que g é a aceleração da gravidade. Só que a aceleração é essa. Como ele fala em dimensionamento de curva, ela vai ser a aceleração centrípeta devido à força centrípeta. Então aqui a gente pode colocar que é uma aceleração centrípeta. Aí g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber e que a velocidade do trem se mantenha constante em todo o percurso. Seria correto prever que as curvas existentes no trajeto deveriam ter raio de quanto? Bom, vamos relembrar a fórmula de aceleração centrípeta, né? A aceleração centrípeta ela é v ao quadrado sobre r. Então, nossa aceleração centrípeta aí vai ser 0,1 vezes a gravidade. A velocidade eu não tenho e nem o raio. E eu quero descobrir o raio. Mas com esse dado que ele deu aqui de distância e de tempo, eu consigo encontrar a velocidade. Nós só temos que analisar aqui que a velocidade, lembrar da fórmula que a velocidade é a distância dividido pelo tempo. E lembrar também que essa distância ela está em quilômetro e esse tempo está em hora e minuto. Pelo sistema internacional eu não posso fazer a divisão direta. Ou tudo está em quilômetro por hora, ou tudo está em metro por segundo.
Então, vamos transformar tudo para metro por segundo. Eu sei que 1 km ele tem 1000 metros. Então, 403 é só multiplicar por 1000, que nós encontramos a distância. Então vai ficar 403 e acrescenta 3 zeros, que é só multiplicar por 1000. Isso aqui está em metros. Agora eu tenho que transformar esse tempo em segundo. Então vamos transformar aqui 1 hora e 25 minutos em segundos. 1 hora é a mesma coisa de 60 minutos. E a gente soma aqui com 25 minutos, que dá 85 minutos. Só que eu preciso desse tempo em segundo. Se eu preciso desse tempo em segundo, eu tenho que multiplicar aqui por 1 minuto tem 60 segundos, tem que multiplicar por 60. Então vamos precisar multiplicar aqui por 60. Então vai ser 85 vezes 60. 0 vezes 5 dá 0. 0 vezes 8 dá 0. 6 vezes 5 dá 30. 8 vezes 6 dá 48. 48 com 3 dá 51. Então aqui a gente soma. 0, 0, 51. Dá 5.100. Aqui eu vou cortar esse zero com esse zero para ficar mais fácil. Esse zero com esse zero para ficar mais fácil. Então nossa divisão ela vai ser 4.030 dividido por 51. Então, nessa divisão aqui eu vou pegar o 403, porque 40 é menor que 51 e 4 é menor que 51 também. Então eu tenho que fazer a tabuada do 51. Deixa eu fazer aqui embaixo para não atrapalhar depois o cálculo do raio aqui em cima. 51 vezes, chutar um valor aqui, 6, vamos tentar o 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 5, 35. Chegou perto. Se eu acrescentar 51, vai passar, né? Então tem que ser o 7 aqui. 357. Subtrair. 3 menos 7 não dá para subtrair, né? Então vou pedir emprestado. Começar pelo 4, que vai dar 3. Vem 1 para cá. 10 vou pedir emprestado, vai ficar 9. 13. 7 para 13 dá quanto? Dá 6. 9 para 5. 9 para 5 para chegar em 9. Fica 4. Então dá 46. 46 ele é menor do que 51. Então vou acrescentar, vou baixar esse zero aqui. Vamos pensar no 51. 51 vezes quanto? Que dá 460. Vamos pensar, se 7 deu 357 para dar 460. Vamos tentar o 9. 9 vezes 1 dá 9. 9 vezes 5 dá 45. Então dá 459. 460 menos 459 sobra 1. Aqui deu 9, né? 79. Eu não vou continuar essa divisão porque a questão ela falou aproximadamente. Então eu vou usar o 79 aqui. Olhando essa questão, eu vou botar essa velocidade que eu achei em metros por segundo. Eu vou jogar aqui na fórmula da aceleração centrípeta. Então vai ficar 0,1 vezes a gravidade, que é 10, igual velocidade ao quadrado, que é 79 ao quadrado, dividido pelo raio. Então 0,1 vezes 1
dá 1 igual 79 ao quadrado dividido pelo raio. Fazendo o meu pelos extremos, vai ficar raio igual a 79 ao quadrado. Como a questão falou aproximadamente, se fosse 80, 80 vezes 80 daria quanto? Daria 8 vezes 8, 64, e acrescenta esses dois zeros. Então daria 6.400. 79, como é aproximadamente, vai dar o mais próximo olhando as alternativas, só pode ser 6.400. Então, essa questão foi um pouco mais longa, porque precisou fazer dois cálculos, né? Mas também bem tranquila. Precisou fazer algumas transformações, mas tranquilo demais, né? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Como sempre, a gente lê o enunciado principal, que é esse aqui, né? Qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença da atleta? Vamos ler o enunciado porque ele quer saber a força. Essa força aqui, vamos ver que força é essa que ele quer. Eu tô percebendo aqui que será a força que a gente vai ter que decompor. Mas vamos lá, vamos ler o enunciado. Esse esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando um atleta de massa 80 kg, já deu a massa aqui que é 80 kg, está exatamente no meio da fita. Essa se desloca verticalmente, mantendo um ângulo de 10 graus. Realmente, com esse ângulo aqui, a gente vai ter que decompor essas forças. Com a horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é 10 e que, então vamos botar aqui a gravidade 10 metros por segundo e que o seno de 10 é 0,17 e que o cosseno de 10 é 0,98. Olhando essa imagem aqui, eu vou desenhar ela novamente. Nós vamos ter essa força de tração que está para cá, que é essa que eu desenhei. Essa que está para cá. E nós vamos ter que decompor essas trações. Tem um ângulo que ele falou que é de 10 graus, que esse ângulo vai ficar aqui. E tem o outro ângulo que é 10 graus também, que vai ficar aqui. Então essa força a gente tem que decompor tanto para x quanto para y. Se a gente pegar primeiro essa tração aqui e decompor, vai ficar a tração para x aqui e a tração para y. Isso para essa, né? Já para outra vai ficar a mesma coisa, só que vai vir outra tração aqui, ó. E vai vir uma tração de x para cá. Percebam que essas trações de x, elas estão opostas. Essa extração de x, quando eu fizer o somatório das forças em x igual a zero, porque esse corpo está em equilíbrio, e a força de y igual a zero, nós vamos encontrar, para x, as trações vão ser iguais. Não precisa nem calcular. A gente só precisa calcular o para y. Por quê? Se eu botar para x, vai ficar esse positivo para cá, esse negativo para cá, igual a zero. Aí vai ficar tx igual a tx. Então, não vale a pena nem perder tempo fazendo para o x. Mas para o y, a gente precisa fazer. Aqui para o y tem também a massa, que é 80, né? Então, o peso é massa vezes gravidade. Então, eu vou botar logo aqui. 80 vezes 10. Que é a mesma coisa de 800 Newton, que é o peso, né? Então, vai ficar assim, ó.
vai ficar a tração de y mais a outra tração de y menos 800 é igual a zero. Só que aí vai ficar 2 tração de y é igual a 800. Só que essa tração de y a gente tem que ter cuidado, porque essa tração de y ela é a tração vezes o seno de 10, porque ela foi decomposta aqui, ó. Essa tração, ela na inclinada, aqui foi para na vertical seno, e aqui é o cosseno. Mas aqui eu nem usei porque estava na horizontal e ia se anular com a outra. Então, nós temos que substituir aqui, ó. 2 vezes t vezes o seno de 10 igual a 800. Então, veja só. Vai ficar 2 vezes t vezes o seno de 10. Ele falou que era quanto na questão? 0,17. 0,17 é igual a 800. Então, ó, para ficar mais fácil, eu vou passar dividindo logo esse 2 aqui, ó. Vou botar 0,17 e vou botar 800 dividido por 2, para ficar algo mais exato. Então, t é igual a 0,17t é igual a 400. Então, t igual a 400 dividido por 0,17. Então, vamos dividir aqui. 400 dividido por 0,17. 400 é a mesma coisa de 400,00. Então, eu coloquei isso para poder cancelar essa vírgula para trabalhar com o número inteiro. Então, vou cancelar a vírgula, vai ficar 40.000 dividido por 17. Então, 40 aqui. Olhando as alternativas, eu percebo que 17 vezes quanto que dá 40? 17 vezes 2, que dá próximo de 40, né? 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 1, 2, com 1, 3, 34. Então, aqui vai ficar 2. Aqui vai ficar 34, vai sobrar 6. Eu percebo aqui que o único que tem 2 na alternativa é a letra D. Então, eu vou marcar aproximadamente, que vai ser a letra D aqui, ó. É a única alternativa que tem. Se eu terminar essa questão, ela vai me dar o valor aproximado disso aí. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. Vamos lá. Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacete. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5, então temos a massa 2,5 quilos, de uma altura de 5 metros, então temos a altura de 5 metros. Dessa vez eu nem li o enunciado principal, né? Deixa eu ler aqui. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Tá, vamos ler o enunciado, vamos continuar, né? Aqui não me deu tantas informações, só que eu quero uma força de impulso aqui, uma força, no caso seria uma força resultante, mas vamos lá. Aí eu parei aqui, cujo impacto contra um capacete pode durar 0,5 segundos, então o tempo 0,5 segundos. Resulta uma força impulsiva média maior que o peso do tijolo. Suponho que a aceleração da gravidade seja 10 e que o efeito da resistência do ar seja desprezível. A força gerada por esse impacto. Ó, nós temos duas situações acontecendo aqui.
Esse tijolo aqui, ó, ele vai cair. Esse tijolo vai cair. E esse tijolo, ele tem... Esse tijolo, ele tem uma altura... Ele está em queda livre, tem uma altura de 5 metros. Então, quando ele está caindo, nós temos velocidade, né? E nós temos altura. Quando ele está caindo, na verdade, nós temos velocidade, nós temos altura aqui. Na verdade, quando ele está inicialmente aqui, a velocidade inicial dele é zero, né? Antes dele começar a cair, a velocidade inicial dele é zero. E depois ele começa a cair e tem essa altura de 5 metros. Então eu preciso calcular essa velocidade, que é a velocidade do impacto, né? Nós precisamos dessa velocidade do impacto. Para depois nós sabemos essa força resultante. Deixa eu ler novamente essa parte do enunciado. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra o capacete pode durar até 0,5 segundos. Resulta uma força impulsiva. Então, essa força, quando ele chega no capacete que a gente quer calcular, ó, essa força. Então, vai ter um momento de colisão, que depois eu vou calcular esse momento de colisão, e vai ter um momento em que nós precisamos saber essa velocidade que ele chega aqui para saber essa força. Percebam que quando o tijolo ele está caindo, nós temos uma energia potencial gravitacional sendo transformada em energia cinética. Então, nós vamos ter aqui, ó, uma energia potencial gravitacional igual a energia cinética. Nós vamos ter uma conservação aqui, não? Vai ter energia potencial gravitacional, tem que lembrar da fórmula, né? Que é mgh. E energia cinética, que é mv ao quadrado sobre 2. Por que eu vou aplicar essa fórmula? Porque na colisão, que é sem força impulsiva, eu vou precisar usar o teorema do impulso. Que nesse teorema do impulso, eu vou colocar que impulso é igual a variação da quantidade de movimento. E aqui, ó, o impulso é a força vezes o tempo. Então, e a variação é a massa vezes velocidade final dividido por 2, menos a massa vezes velocidade inicial dividido por... não, por 2 não. Não é por 2 não, é só a massa vezes a velocidade. Massa, velocidade final, menos massa, velocidade inicial. Então, nós vamos precisar dessa velocidade aqui para poder achar nossa força. O enunciado ficou um pouco confuso porque ele falou em força impulsiva. Ele deveria ter falado em força resultante aqui para a gente ter essa sacada aqui. Mas enfim, vamos continuar e vamos calcular aqui, ó. Essa massa nós podemos substituir por 2,5 ou simplesmente cortar. A gravidade ela é 10, a altura é 5 e a velocidade eu não tenho, dividido por 2. Então, fazendo meu pelos extremos, vai ficar 10 vezes 5 vezes 2, que vai dar uma raiz de 100. E a raiz de 100 é 10. Então, achamos nossa velocidade aí. Vamos lá. Achando essa velocidade, vamos achar nossa força. A força vezes o tempo, que é 0,5. A massa é de 2,5. A velocidade final é 0 no caso, né? Menos a massa 2,5 e a velocidade inicial é 10, que é essa aqui que nós achamos.
essa velocidade que ele chega aqui, né? Então vai ser força vezes 0,5 igual a menos 25. Então, força é igual a menos 25 dividido por 0,5. Essa força, ela dá menos 50. Essa força deu negativo e não tem resposta negativa, mas isso é porque quando ele bate aqui no capacete, essa força resultante, ela vai ter só o sinal de negativo, vai ser só para indicar a direção. Então nós podemos marcar aqui os 50 sem problema algum, certo? Essa foi uma questão mais de mais interpretação, né? Que a gente precisava entender que teria que usar a fórmula de energias, energia potencial gravitacional e energia cinética, e ainda das colisões no final aqui, para achar essa força impulsiva, tá bom? Então vamos para a próxima questão. Então chegamos aí na nossa última questão, galera. Essa questão aí, ela foi do ano passado, do Enem 2023, que ela foi bem tranquila. Vamos ler logo o enunciado final aqui, ó. Ele diz o seguinte: ele solicita aos alunos que analisem as grandezas cinemáticas no instante em que a esfera atinge a altura máxima. Então é uma esfera que vai atingir a altura máxima, escolhendo uma combinação para os módulos e sentido da velocidade e da aceleração. A escolha que corresponde à combinação correta é qual? Bom, vamos lá. Um professor lança uma esfera verticalmente para cima. Ok. A qual retorna depois de alguns segundos ao ponto de lançamento. Em seguida, lista no quadro. Bom, essa questão é bem tranquila, porque se a gente pega um objeto... Peraí, deixa eu ajeitar isso aqui. Se a gente pega um objeto aqui e lança ele, né? Nesse ponto mais alto aqui, na altura máxima, por um instante, a velocidade vai ser zero, que é quando ele vai parar por um instante e que ele vai começar a descer. Então já sei que na altura máxima a velocidade é zero. Se a velocidade é zero, nós poderíamos ter como resposta a letra A ou a letra C. Nós precisamos agora ver a aceleração. Nesse tipo de movimento só tem uma aceleração, que é a aceleração da gravidade, que é para baixo, tá? Então, a aceleração da gravidade, que ela é diferente de zero, e é para baixo. Então, seria a letra C aqui, ó. Questão teórica bem facinho, né? Então, galera, eram essas questões que eu queria trazer para vocês. Então, fiquem com Deus aí e bons estudos, galera. Valeu!